Boa tarde, meu nome é Rodrigo Chilé. Eu sou investigador de arte e cultura gaúcha, dos usos e costumes do gaúcho e tenho me dedicado ao estudo da erva mate, do chimarrão, essa bebida símbolo dos gaúchos. Então vou começar falando um pouquinho da origem da erva mate, do início dessa história, que vai começar lá na chegada dos europeus, quando tem contato a primeira vez com os índios e tem contato a primeira vez com essa planta. Essa planta já era utilizada há milhares de anos pelos índios, principalmente os índios guaranis, que habitavam essas regiões do Paraguai para baixo, chegando à região pampeana. Os europeus, quando chegam, vão ter contato com esses índios guaranis na região onde se chamava a província do Guairá, na época pertencente ao vice-reinado do Peru, ainda no século XVI, 1500 e pouco. Esses europeus incursionando pelo interior daquela região vão ter contato com os índios guaranis já consumindo erva mate de várias formas, mascando a folha, filtrando através do mati. Mati era o recipiente que eles usavam, a cuia, o porongo, onde eles colocavam as folhas e filtravam entre os dentes. Há registros também deles utilizando uma pequena cana, uma cana de taquara, que eles chamavam de taquapi. Mati quer dizer o recipiente, taquapi quer dizer a cana oca, que eles usavam para sorver, para filtrar. Então, essa bebida tinha todo um cunho sentimental, religioso, lendário para esses índios guaranis. Eles acreditavam que era um presente do seu deus Tupã. A primeira reação dos europeus perante essa bebida, perante esse consumo que os índios tinham com essa erva, vai ser de proibi-los que eles consumissem essa erva. Vai ser proibir que eles usassem, porque tinha relações com a sua antiga religião. E os religiosos, os europeus estavam ali para catequizá-los, para impor uma nova religião. Então eles proíbem que esses índios tomassem essa bebida, consumissem essa erva, o que acabou se tornando acabou tendo um efeito contrário. Cada vez mais se disseminou o consumo entre os próprios europeus, entre os próprios soldados e entre os próprios religiosos, que acabaram com a mão de obra indígena explorando a erva mate, tornando um produto, um dos primeiros produtos de exploração comercial na região, principalmente na região missioneira, onde haviam os 30 povos missioneiros que vinham lá do norte do Paraguai, chegando até a nossa região missioneira, que a gente conhece hoje por região missioneira, o noroeste do Rio Grande do Sul. Os jesuítas, com os guaranis, exploravam, produziam erva mate, que era exportada para várias regiões. Toda essa região pampeana, a região de Buenos Aires, região da província oriental do Uruguai, que depois se torna Uruguai, e o Rio Grande do Sul, em formação, vai consumir essa erva, vai desenvolver este consumo. Não como os índios tomavam lá no início, mas tomando com a água quente, e já evoluindo também nos recipientes. O índio utilizava o mati feito de porongo, de cabaça. Com a chegada do europeu, que vai trazer o gado, eles vão utilizar também outros recipientes como o chifre do boi, a madeira, cocos vindo das regiões mais ao norte do país. E como esses jesuítas vão evoluir, vão transformar esse costume, vão trazer novas formas de consumi-lo. Uma delas foi mudando esse tipo de bomba, que era de taquara, uma primitiva taquara, para um cano de prata, que vai ser dado o nome de bomba. Essa aqui é uma bomba do período colonial, ainda com todo um trabalho de prata. Essa é uma arte que surgiu ainda no período missioneiro, com os ourives, os artífices jesuítas, que vão ensinar essa arte para os índios, para os guaranis. Vai desenvolver essa arte da prataria no Rio Grande do Sul. Aqui a gente tem uma bomba com um bocal de prata que exemplifica bem uma cuia com um bocal de prata, e uma bomba de prata também com aplicação de ouro. Aqui mostra bem essa evolução que vai surgir nesse período missioneiro.
Então aqui já aproveitando para mostrar esses outros recipientes também que eram usados para consumir o mate. A taquara, cuia de Taquaruçu. Aqui a gente tem a cumbuca, também foi utilizada. O mate gajeta, que é uma outra espécie de porongo de cabaça. Aqui a gente já tem ela com uma arte gaúcha, que é a arte do couro, revestida com trançados de couro. Aqui um mate bem curioso, que é o mate zeloso, que se tornou conhecido na fronteira, na região de influência espanhola. Zeloso quer dizer ciumento. Então era um mate que, naquele período, né, já no surgimento das estâncias, a mulher é que servia o mate. Sempre a mulher é que preparava o mate e servia as pessoas da casa. Quando chegava uma visita, ela que alcançava o mate. Então, para não haver troca de mãos, encostar a mão da mulher na mão do homem quando alcançava o mate, essa cuia tinha uma asa. Então, ela alcançava através da asa e o homem pegava aqui para não haver o contato de mãos. Então, são algumas curiosidades desses utensílios. Depois vai evoluir para aquela cuia que a gente está acostumado hoje em dia, a cuia de beiço, aquela cuia com a boca bem aberta, já é um período mais recente, né, da colonização alemã e italiana, que começam a produzir erva mate. Havia mais fartura de erva mate, as famílias maiores se reuniam para tomar o mate quando recebiam visita, então as cuias vão aumentando de tamanho. Mas o mate pampiano, o mate do gaúcho originário, era um mate pequeno, até porque a erva mate era um produto escasso, né? Não havia tanta oferta de erva mate, ela era comercializada e vinha lá da região missioneira. Então, a erva mate, apesar de ser consumida em toda a região pampiana, não era um bem que era desperdiçado. Por isso as cuias eram menores, as boquinhas eram menores, né, para haver uma economia das ervas. Aqui eu tenho uma pequena exposição de bombas, as bombas de taquara com vários tipos de filtros, né, o filtro feito com crina de cavalo, aqui um trabalho bem missioneiro, um trançado de fibras de taquara. Aqui a gente tem a taquapi só com furinhos, com um coquinho como filtro, plumas de ema, tudo que aguentava a umidade, tudo que poderia ser molhado, ficar usando na umidade e não se deteriorar. Esse período lá do século XVIII, quando surge o gaúcho, né, vai ficar conhecido como a Idade do Couro, porque o couro era tudo para o gaúcho. O gaúcho no século XVIII se forma caçando o gado selvagem, o gado que os jesuítas trouxeram, e depois, quando os jesuítas acabam sendo expulsos pelos europeus, esse gado vai se multiplicar em milhares, e no século XVIII, a atividade comercial, a atividade mercantil que havia na região pampiana era extrair o couro, né, que era exportado para a Europa. Tinha valor comercial. Fica conhecido como a Idade do Couro esse período. E é o período que vai se formar o gaúcho. O gaúcho que era o filho das Índias com o soldado europeu, né, ou europeus que chegavam até a América. O gaúcho, na verdade, é um mestiço, o filho da terra, né? Então, esse gaúcho ia utilizar o couro para tudo. Aqui a gente tem uma bolsa chamada petaca de erva mate. A petaca de erva mate era usada para transportar erva mate nos comboios de carretas, né, ou nos próprios ranchos, era guardada assim numa bolsa de couro. O couro era usado para tudo, para guardar alimentos, eram feitos surrões, os grandes sacos de couro, cordas, chapéu, bota, tudo o gaúcho fabricava com o que ele tinha no pampa, que era o couro do gado, esse gado que tinha se multiplicado em milhares. Até mesmo uma panela de couro, né? Há registros dos índios pampianos fazendo uns fervidos que deram o nome de pucheiro, né, com essa panela de couro. Aqui eu tenho também uma cambona, pode-se dizer, chamar de cambona, ou uma chaleira, né, feita de couro. A gente sabe que até num saco plástico pode se aquecer uma água. Tendo água em cima do fogo não vai queimar. É a mesma coisa com o couro, mais ainda com o couro. Aqui a gente tem uma bexiga de sebo. O sebo também, junto com o couro, era uma mercadoria de exportação, né, era usado para iluminação nas casas, né, como fonte de energia, e era transportada assim, dessa forma, nas bexigas. A erva mate é uma árvore,
Uma árvore pode chegar a 15, 20 metros, uma árvore nativa dessa região que vem do Paraguai, descendo até o norte do Uruguai. Hoje em dia, os maiores ervais estão aqui no Rio Grande do Sul, no Vale do Taquari, também na região de Santa Catarina, norte de Santa Catarina, e Paraná. O maior produtor do Brasil hoje é o Paraná, mas a maior parte das indústrias estão no Rio Grande do Sul. A Argentina também é produtor, o Paraguai também é produtor de erva mate. Aqui a gente tem algumas folhas de erva mate, elas são colhidas no inverno. Após a colheita, elas são sapecadas. O sapeco é o sapeco primitivo era simplesmente passar a folha em cima de uma labareda de fogo. Hoje em dia tem fornos com ar quente que fazem essa desidratação, desidrata para ela não oxidar. Depois desse sapeco, ela é secada, né, em forno, em túneis de calor, para complementar a secagem, e depois é moída, né. É colocada em canchas, como se chama, e ela é cancheada e após moída. A erva mate, no passado, se consumia ela mais em folha, mais grossa, né, como está aqui, moída grossa. Com a chegada das missões, os missioneiros vão aprimorar esse processo, chegando até essa erva fina que a gente conhece, totalmente moída em pó. No Uruguai e Argentina, eles têm o costume de utilizarem a erva mate em folha, assim como está essa aqui, mas seca, reposada, já que essa erva chegava até lá já nesse estado, não havia como transportar a erva, chegar totalmente moída e verde como a gente consome hoje em dia. Então as ervas eram em folha, né, e consumida um pouco mais seca. Eu sou a Fernanda Valente, sou sócia proprietária da Materia Capitão Rodrigo, a primeira materia do Brasil, voltada à cultura e à tradição dessa bebida do mate chimarrão, dessa bebida crioula, nascida na terra e que é uma tradição dos gaúchos daqui do Rio Grande do Sul e dos gaúchos da Argentina e do Uruguai. Como o Rodrigo falou, a erva mate, essa bebida sagrada para os povos originários, herança ancestral do gaúcho, pode ser armada na cuia, no recipiente de várias formas. E o mate também nos traz aí uma diversidade imensa nas formas de preparo, de consumo. Hoje se diz que o mate pode ser tomado na cuia, pode ser tomado no copo gelado ou numa infusão quente. O importante é consumir essa bebida que é nossa, que é carregada de história, de tradição e o mais importante, o melhor, cheia de saúde, de benefícios que só agregam no nosso dia a dia. Além de ser essa bebida estimulante, que nos enche de energia para o nosso dia a dia, é uma bebida agregadora que nos reúne, nos aproxima e nos faz prosear, charlar, conversar, que é uma das melhores coisas que o mate chimarrão traz. Então a gente vai também mostrar aqui um pouco dessa diversidade de como consumir o mate chimarrão. Então eu tenho aqui no fogão uma frigideira, uma estrutura para que a gente possa tostar a erva. Vou utilizar aqui uma erva que é o ideal, porque é uma erva, como o Rodrigo mostrou antes, pura folha, sem pó e sem palito. E sem gordura, sem nada, nós vamos colocar a erva e iniciar um processo de torra de forma simples, como a gente faria com a própria mandioca. Então, a gente vai mexendo e a erva vai mudando de tom, torrando levemente. A gente vai controlando até ela estar totalmente escura, um tom marrom, como a erva tostada que eu tenho aqui, já pronta, e que a gente vai estar armando um mate diferente. Um mate que foi consumido no passado, que se chama mate cocido, né? Que é a erva mate. Olha aqui, vou aumentar um pouquinho esse fogo
para a gente acelerar esse processo e poder ver que, como a mandioca, a erva mate rapidamente vai tostando, vai ganhando um toque mais caramelizado e a gente vai ter essa erva mate também para estar fazendo uma infusão. Aqui a gente vai armar uma bebida que foi consumida no passado. Era também um mate que os avós faziam para as crianças, porque ele é chamado de mate doce ou mate com leite. Então a gente, ó, aqui a gente já começa a ter a erva torrada, uma forma bem simples da gente estar fazendo em casa. A gente vai utilizar essa erva com essa granulometria maior, porque é indicado uma erva que não tenha tanto pó para a gente preparar esse mate com leite torrado. Aqui já dá para ver, ó. A gente vai tendo a erva toda na mesma coloração. Aqui, vou baixar e vou deixar ela torrando e nós vamos montando aqui na cuia o próximo passo. Eu vou desligar aqui e só no calor que a gente tem aqui, ela vai terminar de torrar. Eu vou pegar aqui uma cuia de cristal, para vocês poderem enxergar como a gente vai armar esse mate, tá? Mas a gente poderia estar armando esse mate doce com leite numa cuia de porongo, tá? Que não vai ser o ideal, porque as paredes do porongo podem estar absorvendo aí resíduos do leite e também do açúcar. Então, por isso que se utilizou no passado os mates de porcelana, em função de justamente não comprometerem o recipiente, né? Então, um mate doce que as mulheres usavam no passado era um mate armado numa caneca de porcelana, de louça, ou esses mates especiais próprios, produzidos na Europa, para que se tomasse aqui no Rio Grande do Sul, no Uruguai e na Argentina, esse tipo de mate. Isso é uma tradição do passado, né? Dessas cuias especiais para se consumir esse tipo de bebida. Então, no fundo da cuia, a gente vai começar colocando o açúcar mascavo. Aí a gente vai colocar umas 2 colheres bem fartas de mate. De açúcar mascavo. Aqui no fundo, vamos colocar uma brasa acesa e vamos caramelizar esse açúcar aqui no fundo da cuia, antes de nós armarmos o mate com a erva mate tostada aqui. Então, a gente está aqui com a cuia com esse fundinho de açúcar mascavo, de 2 colheres fartas de açúcar, para a gente então fazer esse caramelo nessa estrutura, onde a gente depois vai colocar a erva mate tostada, torrada, para armar o nosso mate doce com leite. O Rodrigo vai trazer uma brasa, que a gente pode colocar para encandecer na boca do fogão, ou pegar do dia que está fazendo ali um churrasco na lareira. Aqui no Rio Grande do Sul é frio, então a gente tem sempre um fogo no fogão a lenha ou a lareira. Então é ali pegar uma brasinha e fazer um caramelo de campo, um caramelo de campanha, como se fazia no passado. Então vamos entrar com essa brasinha aqui. Então aqui a gente tem a brasa, que vai começar a caramelizar o nosso fundinho da cuia. Vamos fazer esse açúcar cobrir por completo. Vocês não estão dessa vez podendo ter acesso, mas a gente tem aqui um cheiro de caramelo na nossa cozinha do festival. E esse é o autêntico caramelo de campanha, de campo, como a nossa gente no passado fazia, nos seus acampamentos primitivos, sempre um fogo de chão. E aí, então, a gente tem o nosso caramelo aqui, ó, borbulhante.
E a gente vai virando. E tá pronto para nós armarmos agora um mate com a erva mate tostada. Ali na materia, a gente tem sempre a erva mate tostada, porque a gente tem os chás quente e gelado. Vocês viram que a gente pode estar fazendo o mate tostado em casa de forma simples. Eu vou utilizar a erva mate tostada pronta e nós vamos armar na cuia como se fosse um tradicional mate chimarrão amargo com a erva verde. Um pouquinho menos de erva, porque nós temos uma erva mais encorpada, mais intensa em função dessa tosta. Então nós vamos usar a mão ou o disquinho cevador e vamos fazer aquela compactada da erva para um lado da cuia. E desse lado a gente vai colocar não a água, mas sim o leite fervido com a rama de uma canela. Tá? Então a gente botou um leite para ferver com essa rama de canela e vamos então trazer o leite no ponto que você quer. Vocês não estão escutando, mas o leite encontrou a brasa, ainda acesa, fez aquele sonzinho tipo. E aqui a gente tá com o mate com leite doce armado, com o caramelo estruturado ao fundo, o leite que já passa a ter a coloração da erva mate tostada e já vamos poder colocar a bomba de forma simples no ladinho. A bomba encosta ao fundo e está pronto para a gente degustar um bom mate tostado com leite. Uma tradição no passado e uma tradição também no período de disputas territoriais, de revoluções, quando o mate também ia servir como alimento. Então, essa bebida extremamente calórica, nutritiva, né? Porque o leite é um alimento, a canela é termogênica, como a erva mate, o açúcar. Então, essa é uma bebida energética que alimentaria, mataria a fome e daria aí bastante energia para que os soldados pudessem marchar e lutar nas revoluções que tivemos por aí. As pessoas muitas vezes não tinham o açúcar, né, mas poderiam ter um pedaço de rapadura, seria o suficiente para se armar na cuia um mate doce com leite. Então, aqui nós vamos armar um chá mate gelado. Eu ainda tenho aquela infusão quente, nós não vamos precisar esperar refrigerar, até para vocês poderem ver que a gente já pode, mesmo infusionando e tendo quente, a gente está com ela bem concentrada e nós então vamos colocar meio copo de gelo filtrado, que vai dar uma diminuída no teor de intensidade do chá que a gente infusionou. Vou colocar aqui uma colher de sopa bem farta de polpa de butiá, que é essa frutinha rica em vitamina C, típica do nosso Pampa, produto de agricultura familiar, orgânico, aqui bem carregada para a gente ter o butiazinho, né, se sobrepondo ao sabor intenso do nosso chá mate. Se a gente bater com mixer, se a gente bater no liquidificador, a gente vai ter o chá mate com muita espuma e pronto para se beber. Podemos estar utilizando a fruta da estação. Então, tudo vai bem, uma maçã, um pêssego, um abacaxi, o limão, que é um clássico no chá mate. Mas aqui, um chá mate totalmente especial, típico da nossa região. Uma bebida energética, saudável para as novas gerações, para todo mundo estar consumindo aí o mate chimarrão de uma forma diferente aqui no copo. Então agora a gente vai armar um mate tradicional na cuia, no chimarrão, uma cuia bem
bem convencional, bem conhecida dos dias de hoje. Aqui eu tenho uma cuia saco de touro e nós vamos armar um mate com essa erva da Capitão Rodrigo. Aqui a gente tem uma erva moída grossa, como a gente classifica. Uma erva que a gente tem uns 12, 13% de composição de palito e somente a folha, numa moagem menor do que a nossa Capitão Rodrigo. Nós vamos colocar aí um pouco mais de meia cuia, que vai ser o suficiente para armar o mate. Como ela não é uma erva que tem pó, que é aquele padrão mais convencional, então a gente vai poder colocar um pouquinho menos de erva, porque ela vai inchar bastante na hora que a gente colocar a água à temperatura correta. Mais um pouquinho aqui. E é isso. A gente está com a erva aqui, praticamente no pescoço da cuia. Esse ponto que o porongo afunila e a gente segura com a mão. Então, a gente agora vai compactar. A gente vai dar uma boa sacudida para fazer com que a erva se organize e fique então acumulada toda para um canto da cuia. Agora, nós vamos colocar a água sem ferver, né, no máximo aí 80 graus. E a ideia de ter um mate armado dessa forma, né, que muitos chamam de taipa, de morro, de barranco, é a melhor forma, mais simples, para a gente poder estar extraindo o melhor da erva e também, aos poucos, sem que o mate se lave. Porque mesmo quando a gente usa uma erva que não tem pó, que a gente poderia estar virando a erva na cuia de qualquer jeito, colocando a água e a bomba, ela vai dar certo. Mas a gente vai ter um mate muito forte, porque a gente vai estar extraindo como um sopão. E dessa forma, a gente vai extrair aos poucos. Isso vai nos dar um chimarrão com mais qualidade, com mais sabor, por mais tempo. Aí a gente faz um mate às 8 da manhã, vai tomar esse mate até ao meio-dia, até a hora do almoço. É um mate que não vai lavar tão rápido. Então essa forma de armar um mate, como os antigos faziam, e é bem provável que fosse a forma mais simples, ainda assim, ó, a gente vê, a gente não enxerga mais a água aqui. A água foi toda absorvida pela erva. E esse é o ponto que a gente diz que o mate inchou. Que aquela erva, o pozinho, recebeu a água, cresceu, e é isso que faz com que vai entupir. Então aqui, com a cuia vazia, com a erva inchada, é o ponto correto para a gente colocar a bomba, sem a gente ter aquele problema do mate entupindo e com resíduo subindo na nossa boca, o que é desagradável. De forma simples, a gente, ó, só posicionou. Não precisa tocar na bomba, não. E agora eu vou completar com a cevadura, que o mate está pronto para tomar. Eu não armei ele com água fria, então o meu primeiro mate não vai ser morno. A água está na temperatura ideal para se consumir um bom mate. Agora, eu vou fazer o seguinte. Uma tradição também dos povos originários, ajujar o mate. O jujo é como se chamava a erva de chá, a erva medicinal, né? Aquilo que é agregado ao mate, uma malva anti-inflamatória, uma raminha de uma palminha catinguenta, tudo vai agregar sabor, mas acima de tudo benefícios medicinais que esses jujos, que as ervas de chás nos trazem. Eu não vou colocar aqui, eu vou enfeitar o topo do mate, porque é aqui aonde a água entra, que é onde a gente vai extrair de forma sutil. Não colocando na térmica, né, o chá e colocando uma água saborizada no mate e mascarando o sabor da erva mate, mas de forma sutil, para que a água extraia o sabor do chá da mesma forma que ela está extraindo o sabor da erva mate. Aqui está o mate ajujado, pronto para a gente beber. Bom, eu vou fazer um mate então agora com uma erva reposada. Reposadas são essas ervas, aqui a gente tem uma pequena amostra. São ervas que passam por um processo de secagem mais lento, que chega a levar até 3 anos.
dentro de silos com umidade e temperatura controlada. Elas não são consumidas verdinhas, como essa tradicional que a gente consome no Rio Grande do Sul. A reposada, esse processo de repouso vai deixar a erva mais concentrada, mais forte. Então é um gosto mais uruguaio e argentino. O Uruguai não produz erva mate. As ervas que são consumidas no Uruguai, em sua maioria, são produzidas no Brasil. Então vou utilizar para fazer um mate com essa erva tipo uruguaia, uma cuia menor, como se consome no Uruguai as cuias menores. Por não haver erva mate lá, se desenvolveu esse costume de utilizar uma cuia menor. Por economia e também pela erva ser mais forte, não vai ficar um mate tão forte. Se utilizar uma cuia muito grande, o mate vai ficar extremamente forte. Então as cuias são tradicionalmente menores. Essa aqui é a cuia gajeta, que eu já havia mostrado antes, ou bolacha, aqui no Rio Grande do Sul chamada de bolacha, ou gajeta, é um porongo também, de outra espécie. Então é bem fácil. Vou usar essa erva mate a baldo aqui, que é a erva mais consumida no Uruguai, e vou colocar até a metade da cuia. Mais da metade pode ser, para não ficar muita erva. Vou colocar ela aqui e com a mão eu vou compactar ela no cantinho. Isso é importante fazer para o tupete, o morrinho, ficar bem firme ali e o mate não ficar tão forte, né? A erva vai molhando aos poucos e vai extraindo a essência aos poucos. Agora no cantinho eu vou colocar a água, no máximo a 70 graus. Pouquinho antes dela chiar é o ideal. Se colocar uma água muito quente, vai extrair a essência mais rápida ainda, vai deixar a erva mais amarga também. Eu coloquei um pouquinho, a erva inchou um pouco, já sugou toda aquela água. Vou colocar mais um pouquinho e vou esperar calmamente ela baixar. A erva tem que inchar totalmente. O ideal é que ela enche totalmente antes de colocar a bomba. Que aí aquele mate mais amargo do início, a água que está mais concentrada vai penetrar na erva e depois vai voltar à medida que for servindo. Eu gosto muito, particularmente, desse tipo de cuia, que ela mantém aqui desse lado a erva sequinha e vai vindo aos poucos o sabor. Então é um mate que dura bastante, um mate para 2, 3 pessoas, um mate individual, muito bom. Então aqui já está quase no ponto de colocar a bomba. A gente pode curvar ela um pouquinho, ela vai inchar mais rápido ainda. Se quiser botar mais um pouquinho de água e deixar inchando mais um pouquinho, é todo aquele ritual de fazer o mate, de esperar um pouco. Os gaúchos normalmente, quem vivia no campo, quem trabalha no campo, tomava o mate de manhã cedo, antes de sair para o trabalho, antes do café da manhã, antes do almoço, enquanto estava esperando o almoço, e antes da janta também. Não se tinha esse tempo que tem hoje em dia de se tomar mate no meio de um turno. Então os mates eram regrados, era de manhã, de tarde e de noite. Por isso também não se usava uma cuia muito grande, pelo desperdício de erva. Então agora é só colocar a bomba aqui. Não precisa botar o dedo em cima, é uma tradição colocar o dedo em cima, acreditando que não vai entrar o ar na bomba. Mas isso é mais um mito. Então tá prontinho, agora é só servir. Sempre molhando aos pouquinhos o tupete. Isso é outra coisa que vai dando sabor no mate. À medida que o mate vai lavando, perdendo o sabor, como a gente diz, lavando o mate, a gente vai derrubando o tupete, derrubando o morrinho, que aí o sabor vai se renovando. Então, bom mate. O mate chimarrão, essa tradição que vem se perpetuando por séculos, a gente pode dizer que é um saber fazer, que esse conhecimento
ele se dá de forma simples, natural e espontânea. É em casa, vendo os avós, vendo os pais tomarem o mate, compartilhando a cuia, porongo de mão em mão, que as crianças logo já ficam prontas para começar a beber a infusão e fazer parte desse patrimônio material tão importante para os gaúchos. A gente está muito feliz de estar aqui nesse 12º Festival de Cultura e Gastronomia e que traz a valorização do produtor, da gente que trabalha a terra e de quem fez a história do nosso Rio Grande do Sul. A nossa gratidão aos produtores que fazem a história da nossa cidade de Gramado.